Olá, nós estamos hoje no 22º vídeo, estamos continuando falando ainda sobre o primeiro Therion, primeira besta que emergiu do mar. Já demos as devidas explicações, mas aqui vai aparecer, ele está sendo ovacionado como a pessoa, o cara, o Salomão do século 21. Né? 21 porque ele está prestes a acontecer. Né? Muito bem. Vai dizer aqui no versículo 3... Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Eu já até assisti um filme apocalíptico que fazem uma armadilha lá e matam a criatura, mas ele não ficou assim tão morto. Eu sei que de alguma forma passou a mentira para o povo, que ele havia realmente morrido, mas ressuscitou. Então veja bem, exatamente copiando aquilo que Jesus realmente aconteceu com Jesus, que ele morreu, passou 3 dias, no terceiro dia ele foi ressuscitado, está à direita do Pai. Então ele vai dizer isso também, olha, esse aí, né, quem vai dizer isso é o falso profeta, disse, olha, esse aí, porque ele vai acontecer isso aí. No filme mostra que ele vai um atentado, aqueles, a turma se reuniram lá, a turma que discordava dele, né, ou seja, aqueles que ele mandava matar, a turma se reuniu, mataram ele, mas na verdade não chegou a morrer. Né? Eu sei que eles vão engodar o povo, o povo não acredita tudo hoje, o povo não crê tudo hoje que sai na mídia. Ele não procura saber se aquilo é verdade, se é mentira, ele vai logo crer, principalmente se for do interesse dele. Né? Se for do interesse dele, ele tem aquilo com uma verdade imperiosa, ele não quer nem saber se aquilo é um fake news, o que é que vem a ser, mas ele já passa logo para os outros. Então imagine nesse momento quando chegar lá, como estará os meios de comunicação, uma loucura. Né? Mas já visto o que vem pela frente aí. Né? Muito bem. Então diz aqui, ele foi ferido de uma ferida mortal, como nós já vimos no versículo 3. Né? Não podemos entender que se trate de uma ressurreição, pelos seguintes motivos. Não foi ressurreição, ele não chegou a morrer. Mas ele passou a mentir, porque tudo com o diabo é de mentira, é de falsidade, é de engodo. Né? Tudo dele é mentiroso. Por quê? Porque não é nada. Né? Mas o povo acredita, você pode fazer. Né? Vamos descobrir tarde demais que foram enganados. Né? Muito bem. Por que não foi ressurreição? Porque a besta é descrita como reino composto. A cura parece ser o reaparecimento no reino gentílico de um poder que estava morto havia muito tempo. Não adianta se questionar, porque só vai saber quem estiver lá. Entendeu? Só vai saber quem estiver lá. E eu espero que você não esteja para querer saber disso. Entendeu? Em 9:11, Satanás é chamado de anjo do abismo. Em 17:8, não ensina que o cabeça do império saiu do abismo, mas que o próprio império foi trazido do abismo ou por Satanás. Ele foi lá, aquele Apolion, né, que nós já vimos também aqui na lição, nas lições anteriores. Certo? Só Cristo tem o poder de levantar os homens do túmulo, conforme João 5, 28, 29. Né? Só Cristo. Como ele ressuscitou Lázaro após 4 dias de morto, de estado. Já estava até em estado de decomposição. Só Cristo. Os ímpios só ressuscitarão no grande julgamento, lá no capítulo 20, versículo 11 a 15. Só lá. Quem vai ressuscitar primeiro é a igreja do arrebatamento. Lá, inclusive, vão ser ressuscitados. Aqueles que morreram no transcorrer do século de Caim, né? Primeiro mal sobre a face da terra, Caim. Mas só acabamos de dizer, pastor, que Adão cometeu aquele erro, mas nós não temos na história que Adão tenha continuado em erros. Né? Não temos na história. Ele cometeu o primeiro erro, com certeza se arrependeu depois, quando viu as agruras da vida, quando viu o próprio filho matar o outro filho, é que ele entendeu o que era uma transgressão, um pecado, o que era o mal que ele havia feito, mas já tarde demais. Não teve mais retorno. Né? É claro que ele deve ter buscado a Deus, pedido perdão e tal, mas aí tarde demais. Né? Tarde demais. Foi justificado, com certeza eu creio nisso. Né? E assim como eu sou justificado, você também. Você que é cristão é justificado, você que vive uma nova vida, procura viver uma nova vida em Cristo Jesus, você foi justificado, perdoado, entendeu? E você mesmo aí que não vive essa experiência maravilhosa, espiritual, você também pode ser perdoado também, basta você reconhecer que realmente você não precisa estar dizendo para ninguém o que você fez de errado ou deixou de fazer, não, é para Jesus. Jesus já te conhece, já sabe tudo que você fez. Então você não precisa estar dizendo para ninguém não, basta colocar, Senhor, me perdoe, realmente eu fui um ignorante, mas eu não tinha conhecimento dessas coisas. Então, muito bem. Então, só Cristo tem o poder de levantar os homens do túmulo,
ressuscitar. Então, é um negócio do anticristo que vai querer passar, vai passar esse engodo e muita gente vai acreditar. Né? Muita gente vai acreditar. Vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Como já acabamos de fazer menção, né? Os crentes não podem resistir ao mal. Com armas carnais. É isso que eu quero dizer. Não adianta lá, quando chega esse momento lá, que ele começar a perseguir cristão, que morreu meio mundo. Os crentes lá daquela época, que morrerão, conforme Mateus 26, 52, as nossas armas não são a metralhadora, o fuzil, o canhão, não. São, como diz Paulo, armas espirituais. E ele descreve isso maravilhosamente, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. As armas que nós devemos tomar posse para enfrentar as nossas batalhas espirituais. Então, os cristãos jamais devem pegar em armas para defender, digamos assim, a sua fé. Não, jamais. Porque nós temos que dar o testemunho. Jesus poderia ter pego. Jesus foi, um dos apóstolos induziu, olha, Senhor, não quer que a gente mande fazer cair chofre do céu, enxofre, para destruir aqui essa cidade, Samaria? Jesus quer isso? Está ficando doido, é? Está ficando doido, João? Né? Não, eu não vim para isso, não. Eu não vim aqui para condenar ninguém, não. Foi outro momento, só Jesus disse, olha, se eu quisesse, legiões de anjos viriam ao meu socorro, mas eu não vim para isso também, não. Eu vim foi para morrer, para que vocês possam viver. Olha, isso é tremendo. Né? O outro, ele quer massacrar, como massacrou os cristãos. Massacrou. Tanto é que foram milhões de milhares ali de baixo, como nós vamos fazer menção lá na frente um pouquinho, dessas pessoas, e de judeus também, que foram fiéis à lei, né? E não aceitaram ele como o Messias. Mas um pouquinho ainda ficou. E esse pouquinho que ficou, vivo, que ficaram vivos, é o termo o português mais bonito, né? São exatamente aqueles que governarão o milênio, juntamente com Cristo Jesus. Né? Porque haverá uma autoridade terrena, e a autoridade é de Israel. Muita gente vai ficar mordida ouvindo isso aí, mas a autoridade no milênio é de Israel aqui na terra. Entendeu? Porque as forças opositoras foram todas destruídas pelo Messias. Então veja bem, nós não podemos pegar em armas para nos defender. Você vê que os cristãos estão sendo massacrados aí nesses países que eu acabei de fazer menção, em alguns aí, eles não estão pegando em armas lá para estar matando os soldados dos regimes totalitários, os seus inimigos que vêm por questões religiosas, ou então para tomar os bens deles. Não. Não, mas isso é um direito, sim, mas isso é meramente humano. Da época do Império Romano, quanto mais os Césares massacraram, perseguiam os cristãos, mais eles se multiplicavam. Como eu já disse lá atrás, chegou um ponto que Constantino disse, não adianta mais. O reino está quase todo ele, o império, convertido a esse Cristo aí. Meus soldados, meus generais, senadores. Eu não quero ser mais um fracassado. Aí ele se diz que se converteu, pronto. Acabou os problemas de Constantino. Entendeu? Não tem, nós não fomos chamados para isso. Quando lá Jesus estava para ser crucificado, quando foi preso lá no Getsêmani, Pedrão pegou uma espada e na orelha de Malco lá, servo lá do sacerdote. Aí Jesus disse a Pedro, que é isso? Guarda a tua embainha. Guarda, porque aquele que usa a arma, pela arma vai morrer. Ele foi degolado, Pedro, entendeu? No final da caminhada dele. E foi ter que fazer um milagre ali de curar a orelha do servo lá do sacerdote. Entendeu? São sacerdote. Então é assim, o cristão é assim. E sabe que o inimigo aqui não quer saber disso, ele massacra mesmo, já vem para matar, roubar e destruir. Entendeu? Ele está cumprindo a missão dele. Porque ele quer ser Cristo Jesus. Sabe que Cristo é amor. Entendeu? Os crentes receberão forças para aguentar tudo sem resistir. Assim exercem grande fé, entregando suas almas aos cuidados de Cristo Jesus. Isso é o que está reservado, né, para aqueles lá naquele momento lá. Os que não vão aceitar o sinal, a ordem de adorar aquele sistema corrupto lá,
vão ser mortos. Só que os cristãos não vão pegar em arma, não. Você não vê nenhum filme apocalíptico cristãos pegando em arma para defender-se. Isso não existe. Porque se fizer um filme desse, está errado. Não assista. Se você assistir algo, tiver um filme aí mostrando grupos cristãos aí se organizando, fazendo milícias para matar os exércitos, as forças policiais do anticristo, né, do Terion lá, da besta, que houver, não assista esse filme que está fora de contexto. Não assista. Entendeu? É isso aí. Olha, apresentamos a primeira pessoa. O Terion, a besta política. O líder político. Ele fez a parte dele política. Agora, ele precisava persuadir, religiosamente ou espiritualmente, na lei, os judeus, para que os judeus os adorassem. Ou, aliás, o adorassem. E aí nós vamos ver, a partir do nosso próximo vídeo, a partir do versículo 11, que vai falar sobre a segunda besta. Deixa eu olhar se usa o mesmo Terion também. Apocalipse 11, versículo 11, se usa a mesma pessoa. Se usa o mesmo Terion. Apocalipse 13, olha 11. 13, 11, se usa o mesmo Terion, só para abrir a curiosidade. Caia Dom Alon Terion. Outra besta espiritual que vai surgir. Pseudo-espiritual. Até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus.